Nesse vídeo eu vou te ensinar como adequar a vitamina B12 em uma dieta vegetariana. Se você não me conhece, eu sou o Cláudio, sou um nutricionista e tenho um mestrado em nutrição e dietética vegetariana, então com certeza eu sou um profissional qualificado para te ajudar. E sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo para resolver essa questão da vitamina B12 de uma vez por todas. A vitamina B12 é uma das vitaminas mais importantes no metabolismo humano, participando das reações de uma série de enzimas envolvidas no metabolismo energético. E justamente por participar do metabolismo energético é que a vitamina B12 é essencial para funções neurais. Que a deficiência dessa vitamina é algo extremamente grave, ao ponto de que se você cursar com deficiência de B12, você pode sofrer danos neurais irreversíveis. Justamente porque se falta vitamina B12, você começa a ter problemas no metabolismo energético. O primeiro órgão, sistema que sofre é o sistema nervoso central, porque o nosso cérebro é o órgão que mais demanda energia. Então, com certeza, você não quer cursar com uma deficiência de vitamina B12, é para isso que você está assistindo esse vídeo e a gente vai resolver isso agora de uma vez por todas. E a primeira questão que a gente tem que discutir aqui é a dosagem, porque quando você vai no mercado ou pesquisa aí na internet, você vai encontrar um monte de suplementos com uma série de doses diferentes. Alguns têm 10 microgramas, outros 50, 500, até 1000 microgramas de vitamina B12, mas a necessidade diária dessa vitamina é apenas 2,4 microgramas. Então por que será que os suplementos têm dosagens tão elevadas? Bom, primeiro porque um suplemento é desenhado para suprir a necessidade de um indivíduo mesmo que ele esteja cursando com deficiência. É normal os suplementos virem com doses bem mais altas para corrigir qualquer quadro de deficiência de vitamina B12, porque as pessoas que suplementam geralmente não são pessoas que estão suficientes. É bem comum uma pessoa buscar um suplemento quando ela já está sofrendo com deficiência. Mas não é só isso, nós temos vários estudos nessa linha que mostram que dosagens mais elevadas são mais eficazes em suprir a necessidade diária quando nós estamos falando de um suplemento. Então, quando a gente fala de alimentos de origem animal, que são fontes de B12, como carne vermelha, frango, peixe, nessa faixa de 2,4 microgramas por dia já parece ser suficiente, mas para um suplemento a gente realmente precisa de doses mais elevadas na faixa de 10 até 50 microgramas por dia. E de novo, isso é porque você está buscando níveis ótimos de vitamina B12 e muitas vezes está tentando corrigir uma deficiência. Não significa que todo mundo precisa de uma dose tão elevada assim, mas na maioria dos casos isso é verdade. E existem outros fatores dietéticos que, claro, influenciam na absorção de vitamina B12, por exemplo, o consumo de fibras, que é bem mais elevado em um vegetariano. Então, se você é vegetariano, se você é vegano, é importante se preocupar com a B12, claro, porque você excluiu os alimentos de origem animal, que são as principais fontes dessa vitamina, mas além disso, alguns fatores dietéticos, como por exemplo o consumo de fibras, pode influenciar a absorção da vitamina. E é por isso então que você precisa de uma dosagem mais elevada, e algo na faixa de 50 microgramas por dia vai funcionar muito bem. E veja bem, eu estou fazendo aqui nesse vídeo uma recomendação geral para uma população, então quando eu falo 50 microgramas, eu estou tentando adequar a vitamina B12 da maioria das pessoas, porque muita gente pode comentar aqui nesse vídeo falando que suplementa apenas 10 microgramas por dia ou até menos e vê suficiência, vê resultados satisfatórios em exames. Mas isso não significa que vai funcionar para todo mundo, e quando a gente faz uma orientação igual eu tô fazendo aqui para uma população, a gente tem que ser mais cauteloso. Então eu acredito que nessa dose de 50 microgramas você vai ter um resultado muito satisfatório. Aliás, eu não acredito, é isso que os estudos observam. Nós temos vários estudos com a vitamina B12 e é exatamente nessa faixa que a gente vê suficiência em quase todo mundo. De novo, algumas pessoas vão ter suficiência consumindo bem menos, mas a maioria não vai. E para suprir a necessidade de todo mundo, a gente vê com uma recomendação mais pertinente, que é nessa faixa aí, 50 microgramas por dia. Mas vale dizer que mais vitamina B12 não é necessariamente melhor, porque as pessoas tendem a pensar dessa forma, mas o fato é que quanto mais vitamina B12 a gente consome, menos a gente absorve. É isso mesmo, se você consumir essas doses mais baixinhas aí na faixa de 10 até 50 microgramas, você tem um bom aproveitamento, absorvendo até 20% da vitamina oferecida. Mas se você recorre a esses suplementos com uma dosagem maior, 500, 1000 microgramas, você absorve só 1% da vitamina B12. Mesmo assim, nessas doses mais elevadas, você acaba oferecendo mais, porque a
dose é tão elevada que mesmo absorvendo só 1%, você acaba fatalmente oferecendo mais, é só fazer as contas. Mas o ponto que eu estou tentando destacar aqui é que mais não é necessariamente melhor. E esses suplementos hiperdosados tendem a ser mais caros, então não há necessidade de fazer isso. A vitamina B12 não é uma vitamina que causa toxicidade porque ela é hidrossolúvel, ou seja, uma vitamina que é solúvel em água, então o seu excesso é excretado via urina, ao ponto de que é muito difícil você ter toxicidade mesmo consumindo doses super elevadas de vitamina B12. Mas você tende a absorver melhor, ter um melhor aproveitamento em doses mais baixas e não há necessidade de ficar recorrendo a essas doses extremamente elevadas e ficar gastando mais com isso. A não ser que você não queira suplementar todos os dias, deixa eu explicar. Você pode usar uma outra alternativa aí, que é suplementar a vitamina B12 apenas uma vez na semana. E se for fazer isso, a recomendação é suplementar 2.000 microgramas por semana. Então você vai comprar um suplemento desse aí, digamos, com 500 microgramas e consumir 4 cápsulas uma vez na semana. Ou um suplemento de 1.000 microgramas, consumir 2 cápsulas, acho que deu para entender a logística. Mas eu pessoalmente prefiro a oferta diária da vitamina porque as pessoas tendem a esquecer quando oferecem apenas uma vez na semana. Quer dizer, consumindo todos os dias, digamos, depois do almoço, isso vira um hábito, a pessoa nunca esquece de suplementar a vitamina B12. Mas quando a pessoa suplementa só uma vez na semana, pode acontecer dela esquecer, e ela esquece na outra semana, quando vê, passou um mês e a pessoa não está suplementando a vitamina B12 na forma adequada. Mas essa não é uma vitamina que você precisa necessariamente ficar consumindo todo dia, porque nós temos reservas hepáticas de cobalamina, vitamina B12. É isso mesmo, a vitamina B12 é tão importante que o nosso fígado literalmente guarda essa vitamina para ser usada em momentos futuros. E essa reserva é tão ampla que podem levar anos para você esgotar as reservas hepáticas de vitamina B12. Ao ponto de que você faz exames de sangue e a vitamina dá normal, de novo e de novo, mas não significa que você está consumindo quantidades satisfatórias. Você pode muito bem estar cursando com uma deficiência, estar consumindo uma quantidade inadequada há meses, mas os exames vão dar normais. Por isso que ficar dependendo só da B12 sérica não é uma forma adequada de aferir a suficiência de B12 a partir de exames bioquímicos. Nós temos outros marcadores como a homocisteína e o ácido metilmalônico que tendem a ser bem mais precisos para diagnosticar a deficiência de vitamina B12, mas fato é que até hoje o melhor padrão para diagnosticar essa deficiência é combinar os exames bioquímicos com sinais e sintomas. Aqueles sinais que eu falei para você no começo do vídeo, perda de memória, fraqueza geral. Isso é o trabalho de um médico, não é o trabalho de um nutricionista, muito menos de uma pessoa comum que está assistindo um vídeo no YouTube. Então, se você está preocupado, acha que você pode estar com deficiência de B12, é muito importante buscar um profissional, um médico, de preferência um nutrólogo, que vai fazer essa avaliação para você. Mas eu posso te garantir que suplementando na faixa de 50 microgramas por dia, muito provavelmente as coisas vão funcionar bem. Se você lembrar de usar o suplemento e for um produto de boa qualidade, vai dar tudo certo. E se você quer saber mais sobre esses exames que eu acabei de falar, eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui no final para você conferir. E existem alguns casos específicos que a dose de vitamina B12 precisa ser ainda mais elevada. Principalmente idosos, a partir dos 65 anos a gente começa a absorver bem menos B12. Aliás, esse é um processo normal da velhice, a gente tende a ter uma menor absorção de vários nutrientes. Isso é também verdade para pessoas que sofrem com má absorção, que têm doenças intestinais ou que fizeram procedimentos, por exemplo, como cirurgia bariátrica. Nesses indivíduos a dose precisa ser bem mais elevada e a recomendação é suplementar 1.000 microgramas todos os dias. Então lembre-se, aquela orientação de 50 microgramas dia é presumindo que você é um indivíduo adulto e saudável. E se você sofre com essas comorbidades, mais pode ser necessário sim, a recomendação é ficar aí nessa faixa bem mais elevada de 1.000 microgramas e não é uma vez na semana, é todos os dias. E de novo, se você está na dúvida, se você não sabe o que fazer, procure um profissional de saúde, inclusive o link está aqui para você marcar uma consulta comigo e a gente resolver isso de forma individual do seu caso específico. E agora que ficou bem claro que a gente entendeu bem a dosagem da vitamina B12, vamos falar das diferentes composições dessa vitamina. É isso mesmo, porque se você for olhar os rótulos de suplemento, nós temos 3 formas da vitamina B12 disponíveis no mercado. As duas mais comuns são a metilcobalamina e a cianocobalamina. Essa segunda, forma cianocobalamina, tende a ser melhor aproveitada e tem vários estudos sugerindo que essa é a melhor composição da vitamina B12.
B12 parece ser a forma mais eficaz em corrigir deficiências e diversos estudos foram conduzidos com a cianocobalamina, diferente da forma metilcobalamina que os estudos são bem limitados. Mas os estudos que nós temos até aqui mostram que essa forma parece sim ser suficiente. Afinal, independente da composição, seja metilcobalamina, adenosilcobalamina, outra forma que você pode encontrar por aí, ou a cianocobalamina, o nosso corpo degrada tudo em cobalamina, que é a vitamina B12. Ou seja, há uma separação da molécula de cobalamina dessas outras formas químicas que vão junto, de forma que seu corpo utiliza da mesma forma, independente da composição. Mas como a gente não tem muitos estudos e os melhores estudos foram conduzidos com a cianocobalamina, eu considero essa a melhor composição. De qualquer forma, a metilcobalamina é amplamente utilizada. A maioria dos suplementos que você vai encontrar aqui no Brasil é nessa forma metilcobalamina e quase sempre essa forma tende a ser suficiente. Na minha prática clínica, eu prescrevo essa forma metilcobalamina para vários pacientes, é a forma que eu uso também e funciona muito bem para mim e para os meus pacientes. Mas no caso de deficiências graves, pessoas que estão hospitalizadas, a forma cianocobalamina ainda é a mais utilizada. Talvez você encontre a composição adenosilcobalamina, que é bem mais difícil de achar, e da mesma forma ela vai ser utilizada pelas suas células sendo degradada em cobalamina. E tem uma última forma que é a hidroxocobalamina, que é usada na aplicação intravenosa de vitamina B12. A gente não vai entrar nesse assunto porque não é pertinente a esse vídeo, porque a gente está falando de indivíduos que suplementam essa vitamina via oral. O nosso corpo precisa utilizar as duas formas ativas da vitamina B12, metilcobalamina e adenosilcobalamina, e a tal cianocobalamina se converte nas duas formas. Mas de novo, o nosso corpo degrada tudo em cobalamina, então tanto faz a composição que você escolher. Mas se você está na dúvida, se você acha que isso pode ser pertinente, se você já sofre com deficiência, prefira a forma cianocobalamina, que é a mais estudada. E se você está gostando do meu vídeo, está gostando do meu conteúdo, deixa um like, isso me ajuda muito a crescer essa página, a crescer esse canal e esse vídeo atingir mais pessoas e ajudar cada vez mais gente. Outra questão importante que a gente tem que discutir aqui são os alimentos fortificados com vitamina B12. É bem comum a gente ver aí leites vegetais, queijos veganos, análogos da carne e até mesmo proteínas vegetais sendo suplementadas com cobalamina. E quando a gente fala de alimentos, para que essa vitamina fique estável por muito tempo, essa forma cianocobalamina é mais interessante. Mas a questão que você está interessado aqui nesse vídeo com certeza é saber se esses alimentos fortificados são suficientes para corrigir a suficiência de vitamina B12. E a resposta é sim, mas depende, e na maioria das vezes não é algo muito sensato, porque a maioria desses produtos utilizam uma dose muito baixinha aí, na faixa de 2,4 microgramas, que é a necessidade diária. Só que a gente já falou aqui nesse vídeo que para chegar em valores ótimos a gente precisa de 10 microgramas ou mais. E o que acontece na prática clínica, na vida real, é que a maioria das pessoas continuam deficientes mesmo consumindo esses alimentos fortificados. A não ser que você consuma bastante desses produtos o dia inteiro, por exemplo, 3 vezes ao dia doses de 4,5 microgramas. Por exemplo, 2 porções de uma proteína vegetal de manhã, ou uma porção bem generosa de um leite vegetal que contém vitamina B12 fortificada. Se você for usando isso sistematicamente ao longo do dia, pode ser que você atinja a suficiência. E para garantir isso, você tem que fazer exames de sangue, você tem que ficar indo ao médico cada 6 meses para conferir se não está tendo nenhuma anormalidade na questão dessa vitamina. Então, para não correr nenhum risco, para não sofrer com uma potencial deficiência, o melhor mesmo é suplementar regularmente na dosagem de 50 microgramas, que é o que eu falei para você aqui nesse vídeo. E aí muita gente vai criticar falando que vegetarianos são deficientes, que eles precisam de suplementação, mas tem muita gente que come carne que também é deficiente de vitamina B12. Até porque tem muita gente que sofre com desbiose intestinal, condições que eu já falei para vocês aqui no vídeo, por exemplo, pessoas que passam por cirurgia bariátrica ou idosos, e essas pessoas frequentemente têm deficiência de vitamina B12, independente de consumirem ou não carne. Há também quem fale do argumento de que a vitamina B12 encontrada nos alimentos de origem animal é uma forma mais natural. Isso não é muito verdade, porque animal nenhum faz síntese de vitamina B12. Quem faz síntese dessa vitamina são micro-organismos, bactérias que são encontradas no solo, na água, que fazem síntese de cobalamina. Só que hoje nós vivemos em um mundo esterilizado, onde a gente trata a água com cloro, a gente também trata frutas, vegetais com cloro para tornar esse alimento próprio para o consumo, o que é ótimo, excelente, porque te erradicou um monte de doenças, mas o problema é que a gente não tem mais essa vitamina B12 que seria encontrada
naturalmente na água e em vários alimentos. E aí que entra a questão, porque a maioria dos animais de criação não são alimentados com pasto livre ou estão expostos a essas bactérias. Muitos desses animais, na verdade, consomem ração à base de milho e soja e são suplementados com vitamina B12. Então, o que você está fazendo quando você consome carne, frango e peixe é suplementando a vitamina de uma forma indireta. Você podia muito bem suplementar você mesmo de uma forma direta, ao invés de suplementar um animal, abater esse animal e comer a carne dele. E é basicamente isso que eu tinha para falar nesse vídeo, para te ajudar a adequar a vitamina B12 com uma dieta vegetariana ou vegana. A recomendação geral é essa aí: consumir 50 microgramas por dia ou 2.000 microgramas por semana. E se você tem dificuldade de absorção, é idoso, já tem histórico de deficiência, essa dosagem pode ficar bem mais elevada, chegando a 1.000 microgramas por dia. A composição dessa vitamina B12 não vai fazer muita diferença, mas a melhor forma parece ser a cianocobalamina, que é a forma mais estável e mais estudada. De qualquer forma, a metilcobalamina, que é a que você mais vai encontrar em suplementos, também é muito satisfatória. Produtos fortificados geralmente não suprem a necessidade diária de B12, a não ser que você consuma quantidades bem abundantes e faça isso de forma bem frequente. Então o ideal mesmo é suplementar, porque é uma forma confiável e segura de adequar a sua vitamina B12. E antes da gente ir embora, tem mais uma questão pra gente falar aqui: a diferença entre a B12 sublingual ou aquela que você encontra em cápsulas. Há um entendimento de que essa vitamina B12 sublingual seria melhor, a gente teria uma melhor absorção, mas isso não é verdade. A B12 é absorvida em contato com qualquer mucosa do nosso corpo, inclusive nós temos até B12 de aplicação intranasal. Então, independente de você usar ela em gotas, em cápsulas, você vai ter uma absorção ótima, não importa. E é isso que eu tinha para falar sobre a B12. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e quer receber mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no meu canal. Eu agradeço para você que viu até o final e te vejo na próxima.